Um homem questiona qual a pior tortura que um ser humano pode sofrer e descobre o que nos torna monstros. Uma mulher acorda e percebe que está em um caixão a 7 palmos. Um jovem volta para casa e cruza o caminho de seu maior perseguidor. Esses são 3 pesadelos que você encontra no meu novo livro. Se quiser 3 histórias de terror surpreendentes e ainda apoiar esse canal, é só ler através do link no primeiro comentário fixado. Agora sim, vamos pro vídeo. Sim, é tão louco quanto o título parece. Meu pai é o que chamam de machista. Tudo que ele queria eram filhos. Tudo que ele queria eram filhos. Ele viveu e respirou por outro menino Keller. Naturalmente, quando meu irmão mais velho nasceu, ele ficou muito feliz. 3 anos depois, ele implorou à minha mãe que tivesse outro filho. Quando ele descobriu que eram gêmeos, ficou animada por ter 3 filhos. Então, quando meu irmão e eu saímos e ele viu que eu era uma menina, ele ficou desesperado. Sempre fui a menos favorita dele, e ele nunca tentou esconder isso. Embora ele tenha chamado meus irmãos de Anthony e David, que significam inestimável e amado com respeito, ele me chamou de Lilith, que significa literalmente monstro noturno. Enquanto meus irmãos e minha mãe tentavam amenizar aquele soco direto no estômago me chamando de Lili, ele insistiu que todos nós me chamássemos de Lilith, para que eu pudesse sentir a decepção que ele sentiu no dia em que eu nasci. É evidente que ele e minha mãe não continuaram casados, e infelizmente ele assinou a custódia total quando Anthony tinha 5 anos e David e eu 2. As coisas só pioraram a partir daí. Se ele levasse Anthony e David para comer ou ver um filme, eu deveria ficar em casa. Ele passava o tempo todo praticando esportes com meus irmãos e não me deixava entrar, embora eu, quando menina, demonstrasse um interesse genuíno no que ele fazia com os meus irmãos. Quando eu tinha 4 anos, meu pai teve câncer, e pelo que eu vi, era para ser terminal. E é aí que entra o título dessa história. Sim, ele fez um acordo com Satanás. Mais 15 anos de vida se vendesse a alma de um dos seus filhos. E grande surpresa, ele me escolheu. Então, quando eu morrer, vou para o inferno. Não importa o quão pouco eu peque ou o quanto eu ore. A primeira vez que me lembro de algo acontecendo comigo foi cerca de 1 mês depois que meu pai fez aquele acordo. Eu estava em meu quarto minúsculo e apertado, tentando dormir em uma cama que mal me comportava anos atrás, enquanto meus irmãos e meu pai assistiam a um filme lá embaixo quando o vi. Essa coisa no meu armário era pálido, com olhos cadavéricos e fundos e uma boca aberta, dedos longos e ossudos deslizando na porta do meu armário. Não havia dúvida de que essa coisa era um demônio. Imediatamente chorei por meu pai, que subiu as escadas furioso e me deu uma surra adequada por interromper a sua noite de cinema com os filhos. Depois disso, ele me chamou de garotinha por chorar e me trancou no quarto. Enquanto eu chorava a noite toda, o demônio simplesmente me observava do armário, imóvel. Demônios me observando era bastante normal depois disso. Às vezes, era a coisa pálida e esquelética no meu armário. Outras vezes, uma figura escura pairando sobre a minha cama. E nas noites ruins, uma figura com chifres e olhos vermelhos brilhantes olhava para mim, me provocando pela janela. Depois de um tempo, parei de ter medo deles. Uma noite, quando eu tinha 9 anos, a criatura esquelética estava de volta no meu armário, olhando para mim enquanto eu lia. Ela começou a fazer um rosnado muito estranho, ao qual eu silenciei. Ele então fez algo que nunca fez antes. Embora ele ocasionalmente envolvesse a mão em volta da minha porta entreaberta, ele nunca saiu do meu armário. Até aquela noite. Em um movimento rápido, ele abriu a porta do meu armário e se levantou completamente, revelando que era mais alto que o próprio teto. Ele dobrou o pescoço de uma maneira anormal para caber. Eu deveria estar me borrando nesse momento, mas por alguma razão eu simplesmente não estava tão assustada. Nós trocamos olhares por um tempo, o que foi mais estranho do que assustador. Então, voltei a ler o meu livro. Ele apenas olhou para mim com curiosidade por um tempo, até que meu pai
decidiu que queria ser uma pessoa horrível de novo e abriu a minha porta para gritar comigo por uma coisa ou outra. O tempo todo, o demônio apenas assistiu. Felizmente, meu pai foi embora depois de me dar um tapa no rosto, mas eu chorei de novo pelo resto da noite. O demônio, que agora olhava para mim com algo mais que curiosidade, olhou de volta para minha porta fechada, tentando ver o meu pai. Como eu não fiz nada além de soluçar, o demônio se sentou ao lado da minha cama, elevando-se sobre mim. Nenhum de nós se olhou o resto da noite. Eu chorei, enquanto ele apenas olhava para longe, mas eu não estava sozinho, e isso era tudo o que importava. A partir daí, as coisas mudaram. Eu não apenas não tinha medo dos demônios, eu os recebia bem, especialmente aquele de aparência esquelética que se sentou ao meu lado naquela noite. Ele se sentava próximo sempre que meu pai era mal comigo ou sempre que eu tinha problemas com garotos na escola. Ele nunca falava comigo e quase nunca olhava para mim, mas tudo o que me importava era que ele estava lá, por mim. Eu até dei um nome a ele. Papai. Lembro-me de uma noite quando eu tinha 14 anos e fiquei chateada porque Jacob, o garoto de quem eu gostava, não me convidou para o baile dos namorados em nossa escola. Além disso, meu pai entrou em um de seus humores e jogou uma cadeira em mim. Quando corri para o meu quarto, fiquei quase aliviada ao ver papai agachado perto do armário. Papai? Eu chorei, correndo para ele. Foi estúpido, eu sei. Eu estava literalmente chamando um demônio de papai, mas não tinha mais ninguém. Ele era o único que já demonstrou alguma simpatia por mim. No começo, ele recuou, mas quando eu chorei ainda mais, ele me olhou nos olhos, talvez pela primeira vez desde aquela noite em que saiu do armário. Então, ele fez algo surpreendente. Ele me abraçou de volta. Quando eu senti suas mãos geladas me envolverem, eu deveria ter ficado apavorada, mas estava cheia de amor. Amor por finalmente encontrar um pai que me amava. Mas uma noite, enquanto lia O Sol é para Todos para o meu projeto escolar, eu cometi um erro. Papai pareceu curioso, então decidi ler em voz alta para ele. Acho que fiz muito barulho porque David abriu a porta. Lilith, com que você tá... Que porra é essa? Ele gritou, e meu pai veio correndo. Papai não conseguiu se esconder a tempo, e agora Anthony, David e meu pai o encaravam. Ele se levantou, revelando sua estatura gigante, e David começou a chorar, enquanto Anthony congelou no lugar e meu pai saiu correndo para pegar um frasco de água benta que ele mantinha ao lado da cama desde que o acordo foi fechado. Enquanto eu tentava fugir com o papai, ele me impediu e balançou a cabeça. Nós dois sabíamos que era tarde demais. Chorei ao abraçá-lo em despedida, e quando meu pai se aproximou de nós com a água benta e borrifou em papai, ele soltou um grito de gelar o sangue que poderia ter sido ouvido em todo o país. Observei com horror quando o papai, que ficou ao meu lado todos esses anos, desapareceu do nada. Pronto, isso não pode mais nos machucar, meu pai disse, abraçando David e Anthony. Apenas deitei sobre o corpo sem vida do papai, soluçando incontrolavelmente. Estávamos todos tão envolvidos em nossos próprios mundos que não percebemos que algo surgiu atrás de nós. Ele era grande, ainda maior do que o papai, e tinha 2 chifres enormes, uma cabeça de cabra e um grande bastão na mão. Papai se virou lentamente, olhando para aquela coisa enquanto olhava para meu agressor. Sua Majestade, Tínhamos um acordo, Stanley. Eu lhe concedi mais 15 anos de vida, com 2 condições. Apenas 2. Houve um estrondo e notei que David havia se molhado. Foi um mal-entendido, senhor. A minha filha... Você recebeu 15 anos de vida, com a condição de que eu ficasse com sua filha após a morte dela. E você nunca mais machucaria ninguém. Você lembra? Ele perguntou. Sim, e eu não machuquei, eu juro.
A criatura riu. Primeiro, você quebra uma promessa. E agora, mente. Para o próprio diabo. Vendo que você não apenas machucou sua filha durante toda a vida, mas também matou um dos meus melhores asseclas. Você quebrou a minha confiança. E eu estou rompendo o acordo. Meu pai ficou de joelhos. Não, por favor, eu faço qualquer coisa. Ele implorou. Satanás olhou para mim. Existe uma maneira. Se Lilith, sua filha, e aquela que você amaldiçoou, te perdoar, eu te libertarei e você viverá o resto da sua vida. Meu pai lentamente se virou para mim e sorriu. Ei, Lily, olha para mim. Eu sou seu pai. Seu pai, lembra? Eu criei você. Você me ama, não ama? Eu sou seu pai, pelo amor de Deus. Ele disse, ficando mais agitado enquanto olhava para mim. Depende de você, Lilith. Satanás disse. Olhei para o corpo do papai no chão e depois de volta para aquele que se dizia meu pai. Ah, qual é? Qual é? Você vai acreditar em Satanás ou no seu querido e velho pai? O homem disse, implorando. Eu olhei para ele. O meu pai tá morto e você matou ele. Eu disse. Eu não te perdoo. E com isso, Satanás arrastou meu pai para o submundo. Meus irmãos e eu ouvimos seus gritos até que estivesse longe o suficiente para desaparecer, para onde ele nunca mais poderia me machucar novamente. Enquanto meus irmãos choravam pela perda do pai, eu voltei para o meu papai, ali no chão, e beijei a sua testa. Adeus, papai. Obrigado, eu disse. E basicamente foi isso. Se vocês encontrarem esse corpo carbonizado, isso é toda a explicação que eu posso dar.